fabricante de pasta de dentes, ele estava desesperado. E por que ele estava desesperado? Porque a concorrência era muito grande no mercado. E ele começou então a ver as despesas aumentando e o seu resultado não crescendo junto com as despesas. Isso fez com que ele ficasse muito preocupado, porque embora o mercado estivesse crescendo, também as despesas estavam crescendo e o faturamento da empresa não. E isto gerou uma preocupação muito grande neste fabricante de pastas de dentes. Então ele marcou uma reunião de emergência. Ele marcou uma reunião, chamou a diretoria da empresa, chamou também os marqueteiros, chamou os publicitários, chamou os responsáveis por cada setor da empresa e falou a situação que a empresa estava atravessando. Ele mostrou que se não fizesse algo, se a empresa não fizesse algo, ia ter que começar a cortar o quadro. Que se eles não fizessem algo para reverter aquele quadro e aumentasse o faturamento da empresa, cortes teriam que ser feitos. E ali começou o que a publicidade chama de brainstorm, que é tempestades de ideias. Cada líder de cada setor começou a dar ideias do que poderia ser feito para ampliar o faturamento da empresa. Os publicitários desenvolveram campanhas, vieram com estratégias em campanhas de mídia. Os maqueteiros começaram a pensar no marketing que podia ser desenvolvido sobre a marca, para que ela se tornasse mais conhecida. Os diretores começaram a pensar como reduzir os custos na fabricação dos elementos da pasta. E aí então foi feito todo o cálculo para executar aquilo, e iria se mover milhões de investimentos para publicidade, para marketing, para cortar os custos do produto. Teria que ser feito um investimento, pedir em outras empresas, e aquele patrão desesperado, porque precisava aumentar o faturamento da empresa, ele então gerou todo aquele investimento. Então se investiu muito em marketing, em publicidade. As ideias que foram dadas foram colocadas em prática, e aí foi feito toda a modificação nas prensas, nos maquinários da empresa, visando ampliar o lucro, faturamento. E aí então, 3 meses depois, o dono reuniu toda a diretoria, todo o marketing, para fazer um levantamento se houve alguma resposta de tamanho investimento. Reuniu todos os setores, reuniu o público do marketing, reuniu os maqueteiros, reuniu os publicitários, reuniu os diretores de cada setor, a diretoria. E quando eles fizeram o balancete, 3 meses depois deste investimento, eles tiveram a conclusão que o faturamento mantinha-se o mesmo. Ou seja, embora um investimento muito grande, um investimento empenhado muito grande, o resultado das vendas continua a mesma coisa. Aquele patrão ficou desesperado. Ele ficou desesperado porque ele começou a pensar: eu vou ter que cortar gente, nós vamos ter que remanejar pessoas, nós vamos ter que diminuir a mão de obra, é a única saída. Nós vamos ter que diminuir o período de trabalho das prensas, nós vamos ter que cortar custos para ampliar o faturamento. E aí ele então, muito triste, ele sai da sala de reunião, junto com aqueles diretores,
E ele começa a andar pela empresa muito triste, porque ele começa a ver os empregados, e ele começa a ver, porque cada empregado é uma família, e ele começa a pensar naquelas famílias que ele teria que demitir, que ele ia ter que mandar embora, e ali os diretores, já um conversando com o outro, pensando quem que eles iriam demitir, quem que eles iam tirar, o que que eles iam fazer para reduzir os custos, enxugar os gastos da empresa. E aquele patrão, aquele dono desesperado, pensando, quando ele entra num setor, e tem uma senhora varrendo, a faxineira do setor, e a faxineira varrendo, ela vê o patrão passando, e aí ela pega e chama: ei! Psiu! E o patrão olha, a diretoria olha, e aí a faxineira diz: ei, o senhor não é o dono da empresa? Ele falou: sou. Ele falou: olha, eu tenho uma reclamação a fazer para o senhor. Aí ele pensou: puxa vida, estou aqui com a minha cabeça cheia de coisa, pensando em demitir, e a mulher vai me falar para mim de problema. Não, eu tenho uma reclamação para fazer para o senhor. Aí os outros diretores, o diretor do setor, olha para o patrão e já quer cortar aquela mulher, né? Não, vem cá, minha senhora, conta para mim qual é o problema. Não, eu quero falar com ele, porque ele é o dono da pasta de dente, e eu tenho uma reclamação para fazer da tua pasta de dente. Aí ele olha para a mulher e diz: deixa ela falar a reclamação dela. Qual é a reclamação da senhora? Aí ela diz: olha, eu vou reclamar para o senhor o seguinte: o tubo de pasta de dente do senhor é muito ruim. E ele diz: diga, continue falando. Ele tem uma boquinha tão estreita, que quando a gente vai pôr a pasta de dente na escova, a gente faz uma força tão grande, e sai só um pouquinho de pasta de dente na escova. E aí o que acontece? Fica aquela pasta em casa lá, porque não sai direito a pasta de dentro. Aí na hora que ela disse isso, aquele homem teve um estalo, olhou para o diretor, perguntou: quem é essa senhora? Falou: a faxineira do setor. Quanto que ela ganha? Ela ganha, então dobra o salário dela. Chamou o pessoal e disse: ó, vocês vão reformular o tubo da pasta de dente, vocês vão fazê-lo mais maleável, e vocês vão aumentar a boca da pasta de dente, do tubo, porque assim, quando a pessoa apertar, vai sair mais pasta de dente, e ela consecutivamente vai consumir mais pasta, e com isso ela vai ter que comprar mais pasta de dente. Meu irmão, você está entendendo isso? Quer dizer, uma coisa simples, um detalhe que passou despercebido pelos olhos dos marqueteiros, que passou despercebido pelos olhos daqueles homens tão importantes, diretores da empresa, viabilizaram o produto, viabilizaram até a mão de obra, mas esqueceram do detalhe da saída da pasta do tubo de dente. Precisou uma mulher simples chegar e dizer qual era a sabedoria, o detalhe que ele precisava para resolver o seu problema. Preste muita atenção nisso. Às vezes nós achamos que para resolver o nosso problema financeiro precisa de situações complicadas, ou emergentes, ou medidas que vão ter um alto custo, e aí a gente pensa: mas como que eu vou fazer isso? Não, peça sabedoria de Deus, porque a sabedoria não está nas grandes coisas, mas está nas pequenas coisas. Às vezes um detalhe, uma pequena mudança de atitude, de comportamento, ou apenas uma mudança nas ações, produz um resultado necessário para o seu crescimento e para o crescimento das suas coisas, em nome de Jesus Cristo. Quando
quando o Senhor Jesus, Ele esteve aqui nesta terra, Ele ensinou isso. Pastor, Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso. Jesus, em certa ocasião, Ele disse assim: qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixará as 99 em segurança no aprisco, e irá após a que se perdeu? Você pode até pensar, pastor, mas o que isso tem a ver com pequenas coisas? O sucesso das 99 depende do criadouro, daquele que está criando, do pastor, saber o que aconteceu com a uma que se perdeu. Você sabe qual é o problema das pessoas? Elas acham que as pequenas coisas não são os alicerces das grandes coisas. Elas acham que os pequenos prejuízos e as pequenas perdas não são o resultado dos grandes prejuízos e das grandes perdas que ele está sofrendo. Às vezes a pessoa ela não entende que uma torneira gotejando uma gotinha por segundo vai esvaziar uma caixa d'água inteira. Porque ele olha e pensa, é só uma gotinha, é só uma gotinha, é só uma gotinha. Aí ele vira as costas e ele volta, é só uma gotinha. Aí ele sai e volta, é só uma gotinha. Só que quando chegar a conta de água, ele vai levar um susto. Porque ele vai dizer, aquela gotinha fez um estrago tão grande desse. Aquela gotinha fez um rombo tão grande como esse. Preste atenção, o segredo das 99 ter sucesso, de não se perder as 99, se cabe a entender o que aconteceu com a uma que está perdida. Jesus, ele ensinou isso. Porque se o pastor volta, e aí no meio do caminho ele vê a ovelha presa num charco de lodo, a que se perdeu, o que ele vai pensar? Opa, eu não posso passar com as 99 aqui, porque se eu passar com as 99 aqui, tem um charco aqui, e aí eu vou perder mais uma ovelha. Opa, eu vou ir para lá, eu vou dar a volta. Se ele voltar e encontrar a carcaça da ovelha que se perdeu devorada por um leão, ele vai falar, opa, tem leão nesse caminho. Esse caminho aqui não é seguro para mim passar com as minhas ovelhas. Eu vou ter que achar um outro caminho para passar aqui, porque aqui tem lobo, aqui tem urso, aqui tem leão. Se ele voltar e encontrar a ovelha caída num precipício, num buraco, ele vai ver e dizer, opa, não posso voltar aqui com as 99, porque olha, tem um buraco aqui, tem um precipício aqui. Você está conseguindo pegar essa ideia? Você está conseguindo entender isso? Às vezes você está olhando para as grandes coisas e esquecendo que as pequenas coisas são as alicerces das grandes. É como essa história que eu te contei. Ele olhou para o marketing, ele olhou para os maqueteiros, ele olhou até mesmo para aqueles que fazem a publicidade, olhou para os diretores, mas o segredo do seu sucesso estava numa questão pequena: alargar um pouco a boca do tubo de pasta de dente, aumentar um pouco o tubo de pasta de dente, a boca, somente isso. E aí o que aconteceu? Cresceram suas vendas. O que aconteceu? Aumentou suas vendas. O que aconteceu? Não precisou mandar ninguém embora. O que aconteceu? Aumentou as vendas, aumentou o lucro, e consecutivamente a empresa cresceu, e todos aqueles que estavam dentro da empresa mantiveram os seus funcionários, mantiveram ali os seus empregos. Jesus nos ensinou esta estratégia. Meu irmão, às vezes você está querendo entender as grandes perdas, mas se você não entender as pequenas, não tem como resolver as grandes. Se você não entender as pequenas coisas que precisam ser resolvidas, e não começar a resolver as pequenas coisas,
não tem como você alcançar as grandes coisas. Se você não conseguir sanar as pequenas coisas, as coisas que são aos olhos humanos mais simples, as pequenas problemáticas da empresa, as pequenas dificuldades que se passa, se você não sanar as pequenas coisas, não tem como você sanar as grandes coisas. Se você não começar a colocar em ordem as pequenas coisas, não tem como você sanar as grandes coisas. Só que o que você precisa ter para conseguir sanar essas pequenas coisas? Você precisa ter 3 coisas que eu já te disse: sabedoria, entendimento e ciência. Pastor, mas trabalhar não é importante? Trabalhar é importante, mas trabalhar com sabedoria. Porque se só trabalhar fosse o resultado, quem acorda às 5 da manhã e vai dormir 8 da noite, era para ser rico, milionário, era para ser trilionário. Porque não é só trabalhar, é trabalhar com sabedoria. Quando você trabalha com sabedoria, você vê resultado no seu trabalho. Quando você trabalha com sabedoria, você vê resultado naquilo que você faz. Porque como a gente lê aqui em Êxodo capítulo 35, olha aqui, Êxodo capítulo 35, versículo de número 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício ou em todo trabalho. Quer dizer, você tem que trabalhar? Tem. Você precisa trabalhar? Precisa. Você precisa trabalhar? Sim. Não tem outro jeito de vencer perdas, prejuízos, senão trabalho. Mas trabalho com sabedoria. Sabedoria, entendimento e ciência. Pastor, mas o que é sabedoria? Sabedoria é se aprofundar no ramo que você exerce. Qual é a sua área? Qual é a sua profissão? Qual é o seu ramo? A sabedoria é se aprofundar no ramo que você exerce. Você precisa buscar essa sabedoria. E a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a quem pedir. Pastor, eu preciso aprender mais sobre a minha área. Fala para Deus abrir a tua mente, para você se tornar um excelente profissional na tua área de trabalho. Deus vai te dar essa sabedoria. Deus vai te dar essa sabedoria. Ele vai te dar essa sabedoria de crescer em inteligência dentro do ramo que você exerce, da profissão que você exerce. Então você tem que pedir a Deus sabedoria. Então sabedoria é exatamente isso, é você se aprofundar no ramo que você exerce. Sua área é medicina, então você tem que se aprofundar em medicina. Seu ramo é cuidador de idosos, então você tem que se aprofundar no ramo de ser um cuidador de idosos. Seu ramo é até mesmo ser um empresário, então você tem que se aprofundar no ramo de empreender. Quer dizer, você tem que buscar se aperfeiçoar nisso. Isso é sabedoria. Seu ramo é até mesmo trabalhar de pedreiro, então você tem que se aprofundar em construção civil. Você tem que se aprofundar. Seu ramo é churrascaria, é alimentícios, você tem que se aprofundar, não é? Em saber gerir, em saber ser um gestor no âmbito alimentício. Você tem que buscar se aperfeiçoar no teu ramo, se aperfeiçoar na sua área de atuação. Entendimento. O que é o entendimento? Agora isso é importante, não é porque uma pessoa tem sabedoria no ramo, que ela saiba trabalhar com aquele ramo. Se falta ali entendimento, porque o que é o entendimento? É pegar esta sabedoria e colocá-la em prática. Não adianta nada ter uma cabeça cheia de sabedoria,
sabe de cor e salteado como que funciona aquele ramo, mas não tem entendimento para pegar aquela sabedoria e pôr em prática. Não tem o entendimento de como pegar tudo aquilo que estudou, tudo aquilo que se aperfeiçoou e colocar em prática. Eu conheço, por exemplo, pessoas que elas se formaram em um ramo, mas elas não exercem aquele ramo. Por quê? Porque ela tentou e não conseguiu. Eu conheço pessoas que se formaram para ser advogadas, conhecem a lei de cor e salteado, só que são péssimos advogados. Por que é péssimo advogado? Porque não conhece a lei? Conhece, mas não tem entendimento de como pôr aquilo em prática, de como pegar toda aquela sabedoria e colocar em prática. Por isso que às vezes você vê pessoas que às vezes nem um estudo profundo do ramo tem, só que em contrapartida ela consegue se dar bem numa área, porque embora ela não tenha aquela sabedoria toda, mas ela tem entendimento. Ela tem o entendimento de como pegar o pouco que ela sabe e colocar em prática. Isso é entendimento. Então quer dizer, imagina só, agora pensa você que tem entendimento. Pô, pastor, eu pego às vezes uma pequena ideia e eu consigo pôr ela em prática. Você é uma pessoa que tem entendimento. Imagina se você pedir a Deus sabedoria com o entendimento que você tem. Quer dizer, você vai conseguir pegar grandes ideias e colocar em prática, e você vai crescendo na tua área. Vai conseguir se tornar uma pessoa bem-sucedida, porque com o pouco de sabedoria que você tem, você já consegue pôr em prática e produzir alguma coisa. Imagina se você tiver uma sabedoria maior. Então, a pessoa tem que ter sabedoria, mas tem que ter entendimento. Ela tem que saber pegar, não é, aquela sabedoria adquirida e transformar em algo prático. E a ciência, pastor? A ciência é o saber do momento certo, de pôr em prática. Saber o como e o quando. É a ciência que te dá isso. Como e quando eu vou pôr em prática. Você sabia que, por exemplo, uma pessoa que vai lançar um produto no mercado, ela tem que saber como e quando ela vai lançar. Porque dependendo da época que ela lançar o produto, aquele produto vai naufragar no mercado. Ela tem que saber o como e o quando. É a mesma coisa você querer lançar uma linha de picolé no inverno. Eu vou lançar uma linha de picolé, uma delícia. Não tenho sombra de dúvida disso. Mas lança no inverno de 6 graus centígrados para vender picolé. Alguém vai comprar? Quer dizer, faltou ciência. Faltou entender de como e quando lançar aquilo. Mas lança um picolé gostoso no calorão de 40 graus do Rio de Janeiro. Vamos ver se vai sobrar picolé. Vamos ver. 40 graus centígrados. Olha, estou lançando aqui uma linha de picolé de primeira, feito de leite, não de água. Pronto. Você vai vender igual água o negócio. Você está entendendo? Seria o mesmo que você querer vender hambúrguer na praia debaixo de um sol de 40 graus. Pastor, alguém vai comprar? Vai ter um outro lá que vai comprar perdido, como também um picolé num frio de 6 graus. Pode ser que ache um outro que compre. Mas pôr na praia, o que o cara quer comer? Vamos pensar, poxa, você chega lá com uma, não sei como vocês chamam aqui, pururuca, né? Aquelas pururuca, lanche natural. Chega lá no sol de 40 graus com isso, vê se não vai ter quem compre. Chega lá com um refresco, um chá geladinho. Vamos ver quem não compra, uma água de coco, né, no calor. O povo compra. Quer dizer, a ciência é isso. É você saber o como e o quando colocar o que você vai fazer em prática. Isso é a ciência. Então, quem nos dá isso? O Espírito de Deus. Quem é que nos dá essa ciência? Quem é que nos dá essa sabedoria? Quem é que nos dá esse entendimento? Deus. O Espírito de Deus é que nos concede isso. E principalmente para que tudo dê certo nos seus projetos, para que tudo dê certo nas suas metas,
para que tudo dê certo nos seus sonhos. Você sabe que Bezalel, que foi o homem que recebeu essa bênção de Deus aqui, sabedoria, entendimento e ciência, Bezalel significa esconderijo do Altíssimo. É isso que significa Bezalel, esconderijo do Altíssimo. Você tem que colocar todos os seus projetos debaixo da bênção de Deus. Tudo que você for fazer, você tem que colocar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você tem que colocar debaixo da mão do Onipotente. Você tem que colocar todos os seus projetos, tudo que você vai fazer debaixo da mão de Deus. Você tem que colocar tudo debaixo da mão de Deus, tudo debaixo da mão de Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque o que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que vai acontecer com ele? Vai ficar aflito? Ele vai descansar. Se os seus negócios estão dando certo, você vai ou não vai ter paz para descansar? Então tem que colocar debaixo da mão de Deus tudo. Tem que colocar debaixo da mão de Deus a tua empresa. Tem que colocar debaixo da mão de Deus os teus negócios. Tem que colocar debaixo da mão de Deus o teu trabalho. Você tem que colocar tudo debaixo da mão de Deus, porque aí a sombra do Deus Altíssimo, do Onipotente, você vai descansar. Você vai descansar, você vai conseguir descansar. E mais um detalhe: quem era aquela faxineira? Alguém que por muitos passaria despercebida no meio da multidão. Às vezes, onde é que as pessoas elas erram? Elas erram porque desprezam as ideias. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Às vezes eu vejo pessoas pagando fortunas para consultores. Ai, rapaz, eu quero uma consultoria aqui na minha empresa. Eu quero uma consultoria aqui. Quanto você me custa? Ah, eu cobro 10 mil, 20 mil para fazer uma consultoria para a tua empresa, para o teu negócio. E a pessoa muitas vezes tem essa consultoria de graça. Sabe como você consegue essa consultoria de graça? Ouvindo os pequeninos à sua volta. Ouvindo. Você não tem dois ouvidos? Você não tem? Ah, pastor, eu não gosto de crítica. E você acha que uma consultoria é para quê? É para te criticar, meu filho. Para que serve uma consultoria? Para ver o seu jeito de trabalhar e falar: ó, isso não dá certo, isso daqui está errado, ó, isso daqui não é bom. Meu irmão, para que você vai gastar dinheiro com consultoria, se você pode ter uma consultoria de graça? Vai escutar os seus funcionários. Vai passar, você tem dois ouvidos, escute. Passa lá no meio do seu funcionário, escute o que ele está falando, o que está falando nos corredores, o que estão dizendo nos corredores. Está aí a sua consultoria. E aí você vai saber como agir, como fazer para a sua empresa ter bons negócios. Agora é lógico, conselho você escuta, mas você tem que filtrar e aí ver para colocar o que é melhor em prática. E não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não despreze ouvir qualquer pessoa que seja. Você sabe que às vezes nós perdemos grandes oportunidades por não ouvirmos. Por não ouvirmos. Houve uma situação, eu vou até contar para você isso que aconteceu lá no Piauí. Lá no Piauí tem um grande empresário, que o nome dele é João Claudino. Você não dá nada para o João Claudino. Inclusive ele é amigo do pastor Jorripe. Quando o pastor Jorripe vai lá no Piauí, ele sempre vai lá assistir às reuniões. O João Claudino, você vê ele, se você cruzar na rua com ele, você fala que é uma pessoa simples qualquer. Não é uma pessoa que aparenta ter muitas posses. Só que para você ter uma ideia, ele é o dono do armazém Paraíba, que é muito forte lá no Piauí, no Nordeste. E para ele poder trabalhar com as suas
várias lojas que trabalham com material de construção, ele precisa de caminhões. E um dia ele foi numa loja, e ele foi comprar 50 caminhões para as lojas dele. Só que ele chegou lá vestido simples, chegou na loja, sentou lá e ficou esperando alguém atender ele. E os vendedores tudo atendendo, correndo para atender um, para atender outro, e ele sentado lá. Aí teve um gerente novo, chegou, chamou um estagiário e falou: vai atender aquele homem lá, que pelo jeito que lá é caroço. Caroço é aquela pessoa que só vem para perguntar e não compra nada, né? Vai lá atender ele. Aí chegou lá o estagiário: pois não, o que o senhor quer? Aí eu vim ver caminhão. Ah tá, pois não, vem cá. Aí chegou, mostrou o caminhão para ele. Aí perguntou: quanto que está esse caminhão? Ah, esse caminhão aqui é X. Aí ele falou: ah, tá bom, eu vou querer levar. Eu quero 50 desses. A hora que o estagiário escutou 50 desses, o estagiário começou a tremer. O que o senhor quer? Quero 50 caminhões desse. Aí ele saiu correndo, chegou lá para o gerente e falou para o gerente: aquele homem que você mandou eu atender, ele quer comprar 50 caminhões. 50 caminhões? Espera aí, cadê o homem? Aí ele chegou, correu para o superior dele. A hora que o superior saiu, falou: meu Deus do céu, é o João Claudino. Quem atendeu ele? Aí ele disse: foi o estagiário. Vocês deixaram o estagiário atender o dono do Armazém Paraíba. Aí chegou o grandão lá: não, eu que vou atender o senhor. Ele falou: não, você não vai me atender não, é ele que vai me atender. E se não for para ele a comissão, eu desfaço a venda agora. Porque eu cheguei aqui, nenhum de vocês quis me atender, e veio o estagiário, foi ele que me atendeu. O menino ficou feliz da vida, né? Estagiário que toda a comissão vai para o superior dele. A comissão da venda de 50 caminhões foi para ele. E aí o gerente, que desprezou por causa da aparência o João Claudino, ficou chupando o dedo. Você acha que isso acontece só no Piauí? Eu estava vendo uma notícia recentemente, que entrou um homem lá na Índia, não sei se você viu essa matéria, entrou numa loja da Harley Davidson, sabe aquelas motonas importadas da Harley Davidson, que para quem gosta de moto é um sonho de consumo. O homem chegou mal vestido, de chinela havaiana no pé, chegou todo mundo desprezando o homem dentro da loja. Aí ele chegou um, falou: eu vou lá ver o que ele quer. Chegou e perguntou: o que o senhor quer? Eu quero comprar uma Harley Davidson. Aí no primeiro momento ele olhou, mediu o homem de cima e embaixo, falou: esse homem, mal vestido, de chinela havaiana no pé. Mas tá bom, né? Vamos em frente. Qual moto o senhor quer? Ah, eu quero essa daqui. O senhor quer essa daqui custa não sei quanto. Aí ele falou: tá bom, quero levar. O senhor vai pagar como? Vou pagar à vista. O homem enfiou a mão no bolso, tirou o bolo de dinheiro, colocou em cima da mesa. Foi uma correria para tudo quanto é lado. O homem está comprando uma moto. Porque é assim que acontece, meu irmão. A bênção de Deus, a provisão de Deus, às vezes vem dos locais onde menos esperamos. A estratégia às vezes vem dos lugares que nós menos esperamos. Às vezes uma palavra de alguém simples do nosso lado resolve tudo. Não foi o que aconteceu com Pedro na pesca maravilhosa? Lembra? A segunda pesca maravilhosa? Estava Pedro e os demais lá no barco, a noite inteira jogando a rede e nada aconteceu. Aí Jesus chega à beira da praia e Jesus grita. Eles não sabem que é Jesus, mas Jesus diz: filhos, tendes algo de comer? E eles gritaram: não. E aí Jesus disse assim lá da margem: joguem a rede à direita do barco. Um detalhe. Só que quando eles lançaram a rede à direita do barco, está escrito no Evangelho, eles não conseguiram tirar a rede, porque ela estava cheia de grandes peixes.
às vezes é um detalhe, às vezes não é grandes mudanças, apenas uma pequena mudança, uma pequena atitude, uma pequena ação vai gerar o resultado que você precisa. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos aplaudir o Senhor. Você vê, quem era Bezalel? Pastor, quem era Bezalel? Bezalel era um homem que amassava barro lá no Egito. E ele era um homem que só sabia amassar barro. Só que o que Deus fez com ele? Lhe deu sabedoria, entendimento, ciência, e fez dele um homem extremamente habilidoso em tudo, em toda obra. E você tem que crer que Deus é poderoso para fazer o mesmo na tua vida. Às vezes você olha e fala assim: pastor, eu não sou muito experiente, eu não sou muito habilidoso, às vezes eu não me sinto muito capaz, às vezes eu me sinto como aquela faxineira, tão pequenininho, tão pequenininha. Aquela mulher não sabia, mas ela tem a sabedoria de Deus. Quer dizer, uma coisa que ela falou com sabedoria mudou a história de uma empresa inteira e salvou milhares de empregos. Você vê que às vezes a pessoa, ela se acha tão pequenininha, mas Deus tem poder para fazer ela grande. Basta você pedir a Deus sabedoria, entendimento e ciência. Agora, uma coisa é certa: se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem que entregar, porque é de Deus que vem essa sabedoria, é de Deus que vem esse entendimento, é de Deus que vem essa ciência. Você vê o caso de Salomão, por exemplo. Quem era Salomão? Você quer que eu te diga quem era Salomão? Uma pessoa fadada ao fracasso, porque ele estava assumindo um grande reino, sem experiência nenhuma, e das mãos de um grande rei. Quem era Salomão? Salomão era aquele que ia levar o reino de Israel ao fracasso. Só que o que ele pediu a Deus? O que Salomão pediu a Deus, gente? Sabedoria. E quando ele pediu a Deus sabedoria, ele se tornou um rei que levou o reino ao sucesso. É assim que funciona. Quando você pede sabedoria a Deus, Deus te dá. Ele te dá essa sabedoria. Quando você pede entendimento, Deus te dá esse entendimento. Quando você pede ciência, Deus te dá esta ciência, para que você tenha êxito em tudo que você fizer. Só que o primeiro passo é entregar a sua vida a Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Se você ainda não recebeu a Jesus na tua vida, receba, porque é Ele que vai te dar sabedoria, é Ele que vai te dar entendimento, é Ele que vai te dar ciência. Por isso, nesta noite, você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ter sabedoria, entendimento e ciência de Deus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela sua vida. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vou orar pela sua vida, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê ciência, para que Deus te dê entendimento. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje,
Teu coração está pedindo esta reconciliação. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu vou orar pela sua reconciliação. Se o teu coração está pedindo uma reconciliação com Cristo, não hesite em vir aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você, vou orar pela sua reconciliação. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu quero que Deus me dê sabedoria, eu quero que Deus me dê entendimento, eu quero que Deus me dê ciência, para que eu consiga alcançar os meus objetivos, alcançar as minhas metas, alcançar o crescimento dos meus negócios, alcançar o crescimento na minha empresa. Então vem aqui diante do altar de Deus que nós vamos orar. Nós vamos pedir essas 3 coisas a Deus: sabedoria, entendimento e ciência. Salomão pediu a Deus sabedoria e recebeu. E eu digo a você, que se você pedir a Deus sabedoria na tua área de trabalho, Ele vai te dar. Se você pedir a Deus entendimento, saber pôr em prática toda a sabedoria que você tem, Ele vai te dar. Se você pedir ciência, saber a hora certa de como e quando agir, Ele vai te dar ciência. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Vamos pedir isso a Deus. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero receber sabedoria, entendimento e ciência. Por isso eu entrego a minha vida a Cristo e recebo a Ele como meu Senhor e meu Salvador. Meu Deus, escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Você que já está na presença de Deus, e você que quer que Deus te encha de sabedoria, de entendimento e de ciência, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na tua presença para pedir que o Senhor me conceda sabedoria, entendimento e ciência. Senhor, eu quero aprender de Ti a direção para ter êxito no meu trabalho e nos meus negócios. Meu Deus, estende agora as Tuas mãos sobre a minha vida, me abençoe com o Seu poder e me ajude a alcançar êxito em todo o trabalho que eu fizer com as minhas mãos. Senhor, me conceda sabedoria, entendimento e ciência, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai querido, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui está este teu filho, esta tua filha, diante da tua presença, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação, a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e conceda também a esta pessoa sabedoria, entendimento e ciência. Quero pedir que o Senhor esteja a contemplar a este teu filho e a esta tua filha,
a esta pessoa que já está na tua presença, mas que, meu Pai, ela entendeu que para ter êxito no seu trabalho, para ter êxito nos seus negócios, para ter êxito em tudo que vier à sua mão, ela precisa estar atenta aos detalhes. E para estar atenta aos detalhes, ela precisa ter sabedoria, ela precisa ter entendimento, e ela precisa ter ciência. Meu Deus, que o Senhor conceda sabedoria a esta pessoa. Faça, Senhor, ele ser e ela ser um excelente profissional na sua área e no seu ramo. Senhor, dá sabedoria a esta pessoa, que ela entenda em profundidade o seu ramo, e que ela se profissionalize, que ela seja um excelente profissional na sua área, no seu ramo de atuação. E, meu Pai, que o Senhor dê entendimento a ela, porque adianta ter uma vasta sabedoria se lhe falta prática, se lhe falta o entendimento para pôr em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então, Senhor, dá a esta pessoa entendimento, para que ela transforme esta sabedoria adquirida em algo funcional, em algo prático, em algo que pode ser colocado em prática e em ação. E, meu Pai, olha para este teu filho e para esta tua filha, que pede a ti ciência para saber o momento certo, para saber a hora certa de colocar em prática, de colocar em ação, de executar os seus negócios, a hora certa de agir, de proceder, para ter êxito em tudo que ela fizer. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor deu a Betsaleu essas três coisas. O Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor deu a ele entendimento, o Senhor deu a ele ciência, e tudo que ele fazia estava debaixo da mão de Deus, debaixo da bênção de Deus. E, Pai, que a partir de hoje esta empresa, estes negócios, este emprego, este trabalho, estas vendas, que tudo que este teu filho e que esta tua filha fizer esteja debaixo das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.